Salve a igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Vamos iniciar uma nova série de mensagens onde vamos refletir sobre os pontos da reforma protestante. Vale se lembrar que dia 31 de outubro é o dia onde nós, assim como protestantes que somos, celebramos o dia da reforma protestante. E neste mês de outubro, então, vamos conversar sobre os pilares dos temas centrais que envolvem a reforma. Mas antes, porém, todavia, vamos elevar uma palavra de oração por iluminação, pelo texto que será lido e pela mensagem que será proclamada. O texto bíblico se encontra na segunda carta de Timóteo, capítulo de número 3, versículo 16, se você já quiser deixar aberto. Enquanto isso, vou pedir uma oração de iluminação para o nosso irmão Leônio. Oremos. Deus amado, Senhor, Pai, te peço agora especial para esse momento, Pai, abençoe o teu servo, Pai, uses para torcer até o nosso processo na palavra que o Senhor já preparou, que o Senhor já colocou no coração dele. Prepara nós também, para todos nós, para recebermos a tua palavra, para receber o dia em nome de Jesus. Amém. Segunda carta de Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16, diz assim: pois toda a sagrada é inspirada por Deus, pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro e corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de se viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo o tipo de boas ações. Amém? A palavra do Senhor nos inspira nesta manhã para a nossa reflexão. Amém? Glória a Deus. Um dos temas centrais da reforma protestante é somente a palavra. E nós vamos conversar nesta manhã sobre a centralidade da palavra de Deus para as nossas vidas e da sua importância para o nosso dia a dia. Primeiro, vale nos lembrar alguns detalhes que não podem ser esquecidos. O primeiro deles é: a Bíblia ela não foi composta por Deus. Amém? Não foi Deus que escreveu as palavras e nos trouxe prontas. Não foi Deus que redigiu, não foram os anjos que escreveram as escrituras sagradas. Foram homens, mulheres inspirados por Deus. E isso é um ponto que nós não devemos esquecer. Aliás, antes da escrita, a Bíblia passa por um processo histórico e cultural chamado a tradição oral. O que é isso? Ela era passada de geração em geração, sendo transmitida oralmente pelas pessoas, o que dá uma riqueza ainda mais para o seu conteúdo que aqui está. Lembro quando ainda pequeno, nós tínhamos uma brincadeira que era o telefone sem fio. E aí você começava contando uma coisinha, no final acontecia uma história totalmente diferente da inicial que você tinha contado. Diferente da brincadeira do telefone sem fio, a tradição oral ela era fiel, porque estavam sendo narradas histórias de Deus. Era o povo de Deus transmitindo oralmente aquilo que de fato tinha acontecido. Para somente alguns anos
mais tarde, o texto pudesse ser então escrito e copiado, até chegar até nós. E essa riqueza nós não podemos esquecer. E essa riqueza nós devemos guardar. Um segundo grande momento, onde é então falando de reforma, onde então falamos da nossa identidade, é no século XVI. No século XVI, a liturgia do culto era diferente da nossa. O texto, ou os textos que eram lidos pelo padre apenas. Apenas o sacerdote tinha condições de ler a palavra de Deus. E ele ia de costas para a comunidade. E ele ia em latim. Numa época onde o latim não era fluente. Onde as pessoas pouco entendiam o latim. Quem possuía a Bíblia em casa, possuía, mas não sabia ler. E para ter a Bíblia em casa, deveria ter uma pessoa muito rica, de muitas posses. Então era um artigo de luxo nas suas casas. Martinho Lutero, ele toma uma iniciativa ousada de traduzir a palavra de Deus no idioma onde pudesse de fácil acesso todos lerem. E para isso ele paga um preço, correndo o risco até mesmo de perder a sua vida. E a palavra é dita como profana, como uma tradução que não é imprópria, que não é santa. Mas, mesmo assim, a Bíblia chega ao acesso de todos e de todas, um novo momento da história da humanidade. E graças então a um ato de fé, a palavra chega para nós, e nós temos hoje condições de ler a palavra no nosso idioma, de ter fácil acesso nos aplicativos, na internet, várias traduções. Eu mesmo hoje fiz uma leitura de uma tradução diferente, mas para que todos pudéssemos entender aquilo que de fato a palavra de Deus tem para nós. Eu gostaria de, ainda nesse primeiro momento, comentar algo que aconteceu essa semana. Creio que todos, ou quase todos aqui que estão presentes, foram afetados por uma pane que aconteceu nos sistemas de comunicação mundial. WhatsApp, Facebook, Instagram, o Messenger, eles simplesmente pararam de funcionar por motivos desconhecidos ou talvez não muito bem explicados para nós. E aí eu acho que pessoas como o André, que são da área da comunicação, da informação, sofreram um pouco, porque as pessoas brigaram, né? Eu acho que a internet reinicia o modem, o roteador. Ou quantas pessoas desligaram a internet do celular, desligaram os dados móveis, ligaram os dados móveis, ficaram brigando com o aparelho, reiniciaram o sistema operacional do telefone para esse negócio não está funcionando direito. E ficaram inquietas, até então saber que era uma pane. Mas houve um intervalo de momento onde houve este dilema. O meu telefone não está funcionando, a minha internet local não está funcionando. Eu vou ligar para a operadora porque eu paguei a conta, né? E essa mesma vontade de se atualizar com coisas novas no nosso aparelho celular. Essa mesma necessidade de ouvir algo novo, de ter um dado novo, de ter uma mensagem nova, de ter um simples oi, deveria ser
acerca da palavra de Deus. Aliás, pensei exatamente nisso quando tive a informação que era um problema técnico. Estava acompanhando a CNN, que é o nosso canal oficial lá no escritório, e lá estava dizendo que era uma pane. E quando me dei conta disso, automaticamente pensei, Deus está mandando uma mensagem para nós lermos a palavra de Deus, para nós buscarmos a palavra de Deus, para nós nos concentrarmos mais na palavra de Deus, para que essa vontade de ter o WhatsApp funcionando, o Facebook, o Instagram, seja o que for, também pudesse ser no seu povo a mesma vontade de ler a palavra de Deus. E o texto de hoje, irmãos e irmãs, nos aponta o porquê disso. Porque toda a Escritura Sagrada, ela é inspirada por Deus, ainda que escrito por homens, ainda que compartilhado na tradição oral, de boca em boca, ainda que traduzido para vários idiomas, ainda que várias versões, mesmo que escrita por homens, ela é inspirada por Deus. Deus inspira o homem e a mulher, e por que fala mulher? Porque na tradição oral, certamente as mulheres também participaram, certamente as mulheres ensinavam as crianças, e as crianças ouviam das mães, das avós, das tias, a palavra de Deus. Mas ela é inspirada pelo Senhor. E a sua importância para nós hoje, quando ouvimos na escola, eu ouço na faculdade, mas certamente com mais intensidade no ensino médio, no ensino fundamental, as pessoas falam assim, olha, a Bíblia tem erros. E aí tentam desconstruir a sua importância por conta dos erros. Mas os erros são por conta que foram escritos por homens e por mulheres que têm erros. Foram compartilhadas oralmente, há uma tradição. Os erros apenas apontam que foram escritas por homens, mas ela é inspirada pelo Senhor, ela é inspirada por Deus. E quando ouvirmos essa falácia que ela tem erros, responda, olha, ela tem erros como todos os livros têm erros. Todos os livros de história têm erros. Você vai ler um livro de um autor, vai contar algumas coisas e outras não. E aí você vai pegar um outro autor, vai ver umas outras coisas e outras não. Porque foram escritos por homens. Mas a palavra de Deus ela é diferente porque a sua inspiração é divina. É Deus que inspira a sua palavra. E ela chega então até nós porque ela é inspirada por Deus e ela é útil. Amém? A utilidade da palavra de Deus é que nos faz então a necessidade de termos essa Bíblia como um livro de apoio diário. Na nossa Constituição da Igreja Presbiteriana Independente, a nossa Bíblia é o livro de fé e prática. Isso é, nós cremos que a palavra de Deus ela é inspirada por Deus e ela é uma coisa prática, ou seja, ela é útil, ela nos serve de parâmetro para nossas vidas. Ela deve ser lida diariamente, ela deve ser lida e compreendida por nós, e só conseguimos compreender aquilo que nós lemos. Há uma desculpa muito grande que diz assim, tem coisas que eu não entendo. E porque eu não entendo, eu não leio. Na verdade, você não entende porque você não lê, porque se você lesse, você ia entender. Nós não podemos deixar que a Bíblia, que a palavra de Deus, que é inspirada por Deus, que é útil, caia no desuso das nossas vidas.
e ela é útil para nos ensinar a verdade. A palavra de Deus, ainda que contenham erros, ainda que possam ter falhas humanas, ela nos aponta para a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus é o único livro que possui a verdade. E essa verdade, a verdade das Sagradas Escrituras que são entregues para nós, são palavras verdadeiras. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade. E essa verdade em Jesus Cristo é o que nos torna a importância do seu conteúdo para nós. E a verdade, ela tem o papel fundamental de condenar o erro. Lendo isoladamente essa parte, pode dar um ar de autoritário talvez. A palavra que condena, a palavra que aponta, e até mesmo uma falsa interpretação de que nós temos que apontar então o erro. Mas, na verdade, a palavra do Senhor, ela deve colocar ao nosso coração os nossos erros. E quando olhamos de maneira particular, individual, as nossas vidas, podemos então entender que a palavra, ela nos direciona aquilo que nós precisamos mudar. Não olhar para o outro, não pensando em alguém, mas pensando em si mesmo. Sim, a palavra que nos diz a verdade, ela aponta o nosso erro, ela condena o nosso erro para corrigirmos as nossas faltas e não para condenar os outros. Para olharmos então para dentro de nós e corrigir e mudar. Somente quando lemos, somente quando compreendemos, temos então condições de mudar, de nos autoavaliar. Na semana passada, Santa Ceia, é um momento de autorreflexão. Mas essa autorreflexão, ela não deve se esgotar no momento da ceia. Ela deve estar presente todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, de que ouvimos a voz do Senhor para nós. E aí sim, temos condições de corrigir as nossas faltas e de aprender a maneira certa de se viver. Só temos condições de aprendermos a maneira correta que devemos caminhar, que devemos viver, se estivermos baseados na palavra de Deus. Não há nenhum livro, não há nenhum ensinamento, não há nenhuma filosofia, não há nenhuma ideologia que seja maior que a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não é a menos importante. Pelo contrário, é a mais importante. Nós não precisamos reinventar a Bíblia, que nem diz o ditado popular, não precisa reinventar a roda, porque a roda já está criada. Nós precisamos apenas saber como utilizá-la da forma adequada para as nossas vidas. A Bíblia, ela é um livro que ela é útil para nos ensinar a verdade, que condena os nossos erros, corrigimos as nossas faltas, nos ensina de maneira certa para que possamos viver
Deus, a igreja, possamos estar completamente preparados, preparadas. O texto inicia-se assim, em Timóteo 3, 2 Timóteo 3, 1. Lembre-se disso, nos últimos dias haverão tempos difíceis. A exortação, ela se faz presente para hoje. A cada dia caminhamos para o fim. A cada dia estamos próximos do fim. A cada dia é um dia a menos da nossa existência neste mundo. E é um dia a menos deste mundo possa estar totalmente pronto para a volta do Senhor Jesus. Tem um cântico da banda Resgate, que eu gosto muito, que fala assim: não sei, eu olho para o céu, eu vejo os sinais. Não sei se para os meus dias ou para os meus filhos, mas para todos os efeitos, eu vivo caminhando em paz. Sim, devemos caminhar imaginando que a volta do Senhor está próxima. E devemos caminhar com essa paz no nosso coração. E para ter paz no coração, nós temos, como servos de Deus, estar completamente preparados para a sua volta. E só podemos estar preparados se estivermos conectados com a palavra de Deus, ligados com a palavra de Deus, atualizados com a palavra de Deus. Não é a palavra que precisa se atualizar, somos nós que precisamos estar atualizados na palavra. A palavra, ela é inspiração, ou deve ser inspiração para nossas manhãs. A palavra de Deus deve nos inspirar para a nossa vida. Buscar a vida devocional deve ser uma coisa constante no nosso dia a dia. A leitura bíblica deve ser feita diariamente. E somente desta maneira devemos então colocar o nosso coração, a nossa mente em disposição do Senhor e falando assim: Senhor, fala porque o teu servo, fala porque a tua serva quer ouvir a tua voz. E ainda que eu possa não entender, e ainda que eu possa ter dúvidas, me ajude a esclarecer o conteúdo que o Senhor está revelando para mim nessa manhã, nesse dia. E somente então, como servos de Deus preparados, nós teremos condições plenas de ouvir o lema deste ano da igreja: sirva, e possamos compreender o que significa isso. Sirva. Só teremos condições de servir se antes estivermos conectados com a palavra de Deus. Só teremos condições de servir se ouvirmos a voz de Deus. Só teremos condições de servir se amarmos a palavra de Deus, de respeitarmos o conteúdo que aqui está presente. De que ainda que possam ser difíceis alguns capítulos, alguns trechos, ou ainda que alguns trechos possam ter nomes muito extensos, mas que mesmo com todas as dificuldades que encontramos na leitura das Sagradas Escrituras, podemos mesmo assim pedir a iluminação do Senhor e colocar ela presente em nossa vida. E aí sim, o sirva fará todo o sentido para cada um. Então, recapitulando o texto lido,
A Escritura Sagrada, ela é inspirada por Deus. A Escritura Sagrada, ela é útil para nos ensinar a verdade. E a Escritura Sagrada, ela que é inspirada por Deus, que ela é útil para nos ensinar a verdade, ela então condena os nossos erros, mas ela nos permite corrigir as nossas faltas e nos ensina de maneira certa para que nós possamos viver a nossa vida. E por isso, para que o servo de Deus, para que a igreja esteja completamente preparada a ponto para fazer todo tipo de boas ações para servir. Que Deus ilumine a cada um nessa manhã e que possamos estar centralizando em nossa vida a palavra de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Nós vamos caminhar para o término deste culto. Porém, antes, nós... Amém. Que Deus te abençoe, viu, seu Luiz? Abençoe a sua vida, a sua saúde, te dê forças, te dê bom ânimo. O Senhor Jesus nos ensina assim, que o mundo nós vamos ter aflições, nós vamos ter lutas, dificuldades, dissabores, dores, mas temos que ter bom ânimo, porque o Senhor Jesus já venceu o mundo por nós. Ele se entregou na cruz pelo Senhor também. Amém? E logo vamos fazer uma oração pelo Senhor, tá bom?